A palavra que a gente vai conversar com você hoje, vou pegar aqui a Bíblia, está em Atos, capítulo 13, versículo a partir do 44. Eu vou ler para você, é curtinho, tá? Mas eu te convido depois a ler o capítulo 13 todo, é muito legal, é sobre o discurso de Paulo em Antioquia. Mas eu vou ler aqui a partir do 44, rapidinho, e diz assim: No sábado seguinte, reuniu-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Legal isso, né? Então, os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Paulo e Barnabé, porém, ousadamente disseram: era necessário que a vós se pregasse primeiro a palavra de Deus. Visto, porém, que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, voltamo-nos para os gentios. Pois assim nos ordenou o Senhor: eu te fiz lugar para os gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se espalhava por toda aquela região. Eu não sei se você conhece essa passagem, é uma passagem muito legal. E todas as vezes que algum pregador traz alguma coisa, eu quero te contar um segredo se ninguém te falou isso. A maior parte das vezes, aquela pregação fala primeiro com o pregador, tá? Eu vou te falar um pouco sobre essa história, mas eu quero falar o que aconteceu comigo. Eu vinha pedindo a Deus uma resposta sobre algumas coisas do nosso trabalho aqui do Mentalidade Cristã. Já você vai saber um pouco mais sobre isso. E aí eu orei, e o Senhor me trouxe essa palavra, que é a resposta muito clara para aquilo. E eu acho que vai ter muito a ver com a sua vida também. O que estava acontecendo ali? Paulo foi pregar na sinagoga. Tá? Ele foi lá em Antioquia, foi pregar na sinagoga, no meio dos judeus, daqueles que não aceitavam a Cristo como Salvador da vida deles. E o que aconteceu na sinagoga foi, eles leram lá primeiro as leis, depois os profetas, perguntaram se alguém tinha alguma coisa para edificar o povo de Deus, para poder falar. Paulo se levantou e começou a falar de Jesus Cristo. E começou a falar desde o momento em que Deus, com braço forte, tirou o povo da terra do Egito, levou para Canaã, fez com que eles vencessem 7 povos diferentes para dar aquela terra para eles, e que o Senhor depois levantou pessoas para serem os juízes daquele povo, até que chegou Samuel, né, foram 450 anos, mais ou menos. Depois o povo pediu a Deus que houvesse um rei, foi quando Deus deu Saul para eles, logo depois de Saul, Davi, e que da descendência de Davi havia vindo Jesus. E ele começa a falar sobre Jesus para aquelas pessoas que, diferentemente dos outros, que Jesus ressuscitou, que ele não apodreceu ali a carne dele, tal, não se decompôs, porque ele veio para ser rei, aquela coisa toda. Ou seja, Paulo foi intrépido, ele foi corajoso, porque ele foi falar ali no meio daquelas pessoas. E o que aconteceu foi que alguns deles chamaram Paulo para poder falar de novo na semana seguinte, no sábado seguinte. E lá foi Paulo e Barnabé na semana seguinte. A Bíblia diz aqui, eu comecei a ler o versículo que diz que a cidade quase toda estava lá para ouvir, e que os judeus sentiram inveja e começaram a contradizer tudo que ele falava, e mesmo assim ele falou com bastante intrepidez e falou para os gentios. Ele disse: olha, era necessário que vocês, como povo de Deus, ouvissem isso tudo e vocês rejeitassem para que eu pudesse falar para os gentios. Ele foi muito corajoso. Parêntese, né? Se você não sabe o que é gentil, o que quer dizer gentil Boa, na palavra Bíblia, porque para quem comete mais tempo é mais fácil a gente falar isso. O que era? Uma divisão do povo de Deus e quem não era povo de Deus, ou seja, quem não era judeu naquela época, aí era chamado de gentil. Então, por exemplo, eu, você e Bruno somos gentios, porque a gente não é judeu, a gente não era do povo da época do povo que Deus escolheu naquela época. Mas o que começou a acontecer depois de Jesus e também de Paulo e de todas as coisas que aconteceram depois com os discípulos de Jesus é que o evangelho também foi pregado a todo mundo, mesmo aquelas pessoas que não tinham nascido no povo de Deus, não eram judeus de nascimento. Então, era chamado gentios, é exatamente isso, é aquele povo que não é o povo de Deus, tá bom? Que aquele era o povo que veio da descendência de Abraão, e nós nos tornamos descendentes espiritualmente. Assim. Então, todos nós viramos povo de Deus, porque aquele povo original não aceitou Jesus. Né? Então, foi isso que aconteceu, e aí, pela graça do Senhor, todos nós
fomos alcançados. Glória a Deus, né? Porque senão eu não sei você, mas eu tô longe de ter descendência judia. Dia desse a gente estava assistindo alguma coisa sobre a Península Arábica ali e tal, e os costumes e tal. A gente falou, nossa, eles são tão diferentes de nós, né? Nós não seríamos alcançados, né? Mas é porque o plano de Deus era muito maior. Exato. Mas o que aconteceu ali? E não sei se você acompanha a gente há mais tempo no Mentalidade, eu vou dizer o que aconteceu conosco e o que acontece na sua vida, tá? Eu prego há muitos anos, eu sou pastor na igreja já há muitos anos, e as pessoas na igreja gostam muito de mim. Me tratam com muito amor, com muito carinho. Quando eu estou passando por alguma dificuldade, eles oram e jejuam por mim, eles vão ao monte fazer campanha de oração por mim, sabe? E isso é muito legal, eu me sinto muito amado ali. E seria muito fácil eu ficar ali, pregando para receber aplauso, porque aquelas pessoas me amam, né? E não vão ficar me julgando. Então, seria muito fácil. E eu costumo dizer que nenhum de nós, nenhuma pessoa que foi levantada para fazer a obra de Deus, veio para ser artista. Você não é um ator, você não é um cantor, você não veio só para receber aplauso. Tá? Então, talvez você receba esses aplausos quando você fala de Deus no meio da sua igreja, quando você fala de Deus no meio das pessoas que te amam, talvez a sua família inteira seja cristã, e quando você está falando de Deus para eles, é muito fácil você receber aplausos ali, as pessoas concordam, as pessoas sorriem, as pessoas te amam mais, porque você está falando de Deus, mas talvez exista algum lugar onde você vai falar e as pessoas são mais duras, tem o coração mais duro e talvez você se retraia por causa disso, sabe? No seu trabalho, talvez na sua família, na sua cidade, algum lugar onde você frequenta, talvez aquelas pessoas ao seu redor sejam mais duras para ouvir a palavra de Deus. E às vezes você se retrai e você fica meio sem graça e talvez você para de falar de Deus por causa disso, sabe? E aconteceu comigo o seguinte, o Senhor me levantou para fazer o Mentalidade, a minha e a Tati. E quando a gente vai fazer o Mentalidade Cristã, a gente começa a falar para todo mundo, para pessoas que a gente não conhece, pessoas que nunca nos viram. É incrível, assim, porque são pessoas de mais variados tipos possíveis, assim, né? E pessoas que não têm aquele mesmo amor que as pessoas que me conhecem têm. Aí a gente começa a falar para essas pessoas e é natural que a gente receba críticas. É lógico, é natural que a gente receba críticas, sabe? Isso acontece com muitos dos nossos vídeos. E o que acontece foi que Deus, quando levantou a gente para fazer o Mentalidade, ele tinha um propósito diferente do propósito da igreja. Ele queria que a gente viesse quebrar religiosidades. E quebrar religiosidade não é fácil. Tá? Se você é um pregador e você já pregou numa outra igreja, você sabe exatamente o que você vai falar naquela igreja para poder agradar as pessoas. Porque tem algumas coisas que você fala que elas são lugar comum, que todo cristão concorda, sabe? Se você for falar que Jesus morreu pelos nossos pecados, todo cristão concorda com isso. Fala do amor de Deus. Que Deus é amor. Deus é amor, do amor de que Deus perdoa, que Deus limpa os nossos corações. Agora vai falar de ceia, vai falar de salvação. Vai falar de louvor. Porque algumas coisas começam a mudar de igreja para igreja. Exatamente. Então, você chega em alguma igreja que tem culto no sábado, a outra tem culto no domingo. E aí você chega numa outra igreja que faz a ceia no primeiro domingo do mês, a outra faz no último domingo do mês. Você tem algumas igrejas que as mulheres sentam de um lado e os homens do outro, e outra que as pessoas sentam separadas. E você sabe que se você chegar naquela igreja e você for falar sobre esse aspecto, sobre esse ponto específico, as pessoas vão se levantar e vão criticar. E seria muito fácil a gente chegar na internet e começar a falar as coisas que vão agradar a todo mundo. É lógico que seria fácil, sabe? E é claro que a gente sabe que a gente poderia falar para essas pessoas. Mas Deus levantou a gente para quebrar a religiosidade. E sabe o que é quebrar a religiosidade? É dizer, por exemplo, que o Senhor fala para a gente ceiar, mas Ele não fala qual é o domingo do mês, qual é a terça-feira do mês, quem são as pessoas, se são as pessoas batizadas, se são as pessoas que aceitaram Jesus. Ele não fala isso, ele não fala. Então, quando a gente chega para poder dizer, olha, o que a Bíblia fala sobre ceia é isso, isso e isso. O que a Bíblia fala sobre louvor é isso, isso e isso. Sabe o que vai acontecer? Duas coisas. Tem pessoas que são gentis, entre aspas, são pessoas que não são cristãs, elas não estão na igreja, elas não sabem do que você está falando, e essas pessoas elas vão estranhar aquilo que você está falando.
porque é algo que elas não estão acostumadas. Elas não estão acostumadas, elas nunca ouviram. Tal. E tem aquelas pessoas que são da igreja e a igreja delas é diferente. E elas vão estranhar porque é diferente da igreja delas.